E aí galera, eu sou o Gabriel Taveira, eu sou um dos embaixadores aqui da Space Squad e hoje a gente tá no mais um episódio presencial aqui com a minha co-host, a Ali. E aí pessoal, eu sou a Ali, eu também sou embaixadora Space Squad e pra quem não sabe, o Space Squad é uma comunidade, um grupo criado pela Rocket City para poder compartilhar conhecimentos com a comunidade. A gente tá aqui para criar conteúdo tanto no blog, quanto no podcast, quanto no YouTube e várias outras áreas também no Instagram. E o Spacecast é uma dessas iniciativas. A gente faz aqui um podcast chamando convidados incríveis para poder compartilhar um conhecimento e ensinar a gente, tanto eu e o Taveira, quanto vocês aí que estão ouvindo. E o Space Squad não tem só eu e o Taveira, ok? É um grupo, tem muita gente. E na descrição sempre tem um link para vocês entrarem, onde tem o nosso sitezinho. Tem o rostinho bonito de todo mundo lá e também tem um formulário para quem quiser entrar, se você porque tem um processo aplicar, seletivo. tem um processo seletivo, mas se você contribui bastante para a comunidade, a gente faz o processo seletivo de mês, não de mês em mês, mas de uns 6 meses em 6 meses. Exatamente. Tem uma boa chance de você entrar no próximo. Exatamente. E hoje a gente tá aqui com mais um convidado de peso, né? Hoje a gente ia entrevistar o Sérgio. O Sérgio é uma das pessoas mais técnicas que a gente trouxe aqui na questão de liderança. Sim. Então vai ser um papo muito foda, que a gente falou sobre como avaliar uma pessoa, a gente falou sobre como fazer o one-on-one, a gente falou sobre diversas metodologias. Então, fiquem até o final que tem bastante coisa para você aprender se você já tá na liderança ou se você quer migrar para a liderança. E uma dica, coloca o caderninho do lado e a canetinha também. Tem muita coisa para anotar. Tem muita coisa para anotar. Tem muita metodologia e coisa para você fazer na prática. Então, eu vou deixar o Sérgio se introduzir. Ele é uma pessoa extremamente foda e o palco é teu, Sérgio. Fala, Dev! Beleza? Eu sou o Sérgio, tenho 32 anos, sou bacharel de Sistemas da Informação, sou head de engenharia lá na Matchbox e tô aqui para bater um papo aí com o pessoal do Space Squad. Exatamente. Então muito vamos bom. pro episódio de hoje? Bora lá pro episódio. Fechou. Bora lá, galera. Pra gente se conhecer, eu já te conheço. Porque eu já fui no Assemble, já vi tua palestra, a gente já saiu junto, mas a Ali ainda não te conhece. Então, só para começar e para dar uma introdução, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou o Sérgio, tenho 32 anos, sou bacharel em Sistemas da Informação. Hoje eu tô como head de engenharia lá na Matchbox. Tenho mais ou menos uns 15 anos aí de tecnologia, trabalhando na área tech, né? Então, comecei como desenvolvedor e venho mais ou menos uns 7 anos nessa área de liderança técnica e liderança de pessoas mesmo, tá? Acho que é isso. Não sei, vocês querem saber se eu sou corintiano? Seria bom, CPF, eu sou da ABC Paulista, então, nasci em São Caetano, moro em Santo André, né? Casei, moro do lado da minha sogra em Santo André. Nossa. Sérgio, hoje em dia você é head de engenharia ainda, né? Sou. Qual o papel de um head de engenharia, para quem não sabe? Legal. Tá. Bom, o head de engenharia vai depender muito do tamanho da empresa que você trabalha, tá? Mas assim, numa startup que eu trabalho, um head de engenharia, um CTO, um gerente, um engineer manager, né, que chama tech manager, eles têm mais ou menos ali um mesmo papel, um papel super parecido, né? Aí quando você vai para outras empresas maiores, né? Aí realmente vai se diferenciando um pouco ali e tal. Eu faço assim, quase tudo, né? Eu, para um CTO, não tem muita diferença. Só mesmo um nome que me deram para me ocupar ali, né? De um cargo para me ocupar. Mas, o que eu faço hoje para um cargo de CTO não tem muita diferença pelo tamanho da startup que a gente está lá. Hoje a gente tem 22 pessoas em produto de engenharia que estão ali sobre minha liderança, tá? Então, assim, não tem tanta diferença. Eu diria que eu levar o sucesso do produto para frente. É o que eu faço, entendeu? Se é codando, se é gerenciando as pessoas, fazendo um movimento de pessoas para eles atingirem o objetivo, aí tanto faz. Eu também atuo assim... rolou um incidente, tô lá também. Eu sou mais um dev para estar lá para ajudar. Ou para colocar a mão na massa. Ou não, ou a gente precisa fazer esse movimento para ir. Então, eu tenho que... o que eu digo assim, né? Eu tenho que fazer de tudo para o nosso produto ter sucesso. É o né? coringa da empresa, sim, né? Sim.
Você tá ali para solucionar o problema, Tô ali pra independente do solucionar problema. Exatamente. Eu vejo que muito desenvolvedor tem essa visão do dia a dia do programador, em que você geralmente recebe uma tarefa e tem que entregá-la até o final, mas quando você sobe para níveis de liderança, eu acho que a visão muda um pouquinho. Você consegue descrever mais ou menos um dia de trabalho seu, ou uma rotina que um desenvolvedor pode esperar quando ele cresce para cargos que passam de um nível de sênior? Legal, pô. Muito massa. Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar assim, ó. O que independente do seu cargo, independente se é estagiário ou você é o CTO, o que você precisa fazer para ter sucesso, né? Acho que é legal a gente definir isso. Porque, para mim, né, e eu tendo algumas referências, né? Eu gosto de uma definição de sucesso do Thiago Guise lá do Nubank, que ele fala o seguinte: sucesso é impacto e influência. Então, aí você sobe o seu nível de hierarquia, então então você é um sênior, então você tem que ter mais impacto e influência que um júnior, que um estagiário. Sim. Então você é um líder já dentro da sua empresa, cara, você chegou lá por causa da tua influência e do impacto, né? Então, lógico, não adianta só você ser influente e não estar impactando ali, não tá mostrando, não tem uma consistência, sua influência um dia ela acaba, né? Então, por isso que é os dois ali o sucesso. E daí, se você olhar para qualquer tipo de profissional, desde um produtor de podcast ou de livro, de tech, ou um cara que faz vídeos no YouTube, o cara que tá lá o cara que é um head de engenharia, ou o Bill Gates, ou o cara mais foda de tech que deve ter. Tipo, todos esses, impacto e influência, você pode ser bem sucedido sendo um cara do open source, entendeu? Você pode ser bem sucedido, não é grana, não é outras coisas que talvez faça a diferença, né? Então, eu parto desse princípio. Beleza. Aí o que você me perguntou é mais da rotina ali, do dia a dia das tarefas, né? Então, bom, eu como principal ali da empresa tenho que me preocupar com as pautas talvez mais críticas, com o futuro, com a estratégia, então eu gosto de usar um outro framework também, que a gente fala que é os 4 Ps, tá? Então você olha para pessoas, né? Você olha para processos, produto e plataforma. Que o dev, que você perguntou lá, o dev sênior e tal, todo mundo só gosta de olhar para plataforma, né? Só código, lançou o Next 13, a gente tem que colocar, não sei o quê, a escala... Indo pro técnico sempre. Pro técnico sempre e tal. Não digo se esteja errado, né? Mas talvez no primeiro momento realmente é importante focar muito nisso, você dominar, né, as ferramentas para você construir algo de sucesso, né? Então você precisa, lógico, não é para... Você é o estagiário, você já quer dominar os 4 ali, né? Não. Você precisa dominar a plataforma, tipo o código e tal, para você ter base, para você conseguir construir as coisas. Aí depois você vai olhando outras coisas, outras dinâmicas ali. Um ponto, assim, pessoas, processos, eu acho que é bem legal, assim. Um ponto que eu tenho, que daí até abrindo aqui, é uma dificuldade que eu tenho, minha mesmo, que é muito relacionada a produto, assim. De estar ligado. Então, eu me forço no dia a dia a sempre ver coisa de produto. Sempre tá vendo, porque, assim, plataforma, escalar, os débitos técnicos, priorizar isso, os processos que precisam, revisão de código, DevOps, sei lá, essas coisas. Cara, eu tenho um domínio ali e eu consigo responder rápido e consigo também, como fala? Esqueci a palavra. Consigo delegar isso de forma fácil hoje no meu time, né? Agora, a partir de produto, você está vendo... eu estou muito perto ali do head de produto nosso. Então, a gente está discutindo o futuro do produto, vendo clientes, o que estão usando, o que está buscando, vendo concorrência, o que eles estão lançando. Tipo, chat GPT agora qualquer propaganda. Todo mundo está querendo dar um jeito de utilizar no produto. Mas como que a gente usa isso, tipo, palpável, né?
qual feature do nosso produto a gente... Então, é uma temática que eu, assim, eu me forço a sempre estar ali, porque é uma coisa que eu tenho uma dificuldade, uma coisa que eu preciso melhorar, né? Então, mas é basicamente esses 4 pontos da minha rotina, assim, do meu dia a dia. Então, eu olho para pessoas, tenho que olhar para a carreira de todo mundo, me preocupar com o desenvolvimento da galera, com matriz de competência, ver, dar feedback, dar toda essa gestão, né, de pessoas ali e mentoria, meio que mentoria, assim. Então, uma preocupação que eu acho que ultimamente ganhou um peso muito, muito legal, assim, acho que no mercado. Todo mundo tá falando de one-on-one, de feedback, né? Que bom, né? Que bom. Sim. Eu acho que quando eu comecei, eu falei, acho que teve um chefe que eu falei uma vez. Nossa. Com ele, assim, né? Tipo, eu fiquei 1 ano e meio na empresa, tive uma reunião pra falar que eu ia sair, sabe? Pra negociar porque eu ia sair, entendeu? Então, assim, eu vejo que a gente evoluiu muito, o mercado começou a olhar para isso, é bem legal. Eu acho que a gente está formando líderes mais preocupados, né, com as pessoas. Aí a parte de processual, assim, a gente tem as métricas, a gente tem essa questão do ágil, tem as métricas do Dora, que acho que está no Assemble, a gente tem vários ali palestrantes estão falando muito do Dora, de métricas, né? De como que a gente consegue, não é ser produtivo, mas consegue medir mais o nosso trabalho e ver os pontos de melhoria ali, né? Identificar os pontos de melhorias e tal. E basicamente é isso, assim, eu acho que Coisa boba. Deu pra você passar sobre um monte de ponto importante que provavelmente a gente vai ter que perguntar individualmente durante o episódio, porque tem muita coisa no dia a dia. Mas deu pra ter uma visão geral muito boa. Assim, eu não pego assim, ó, segunda-feira eu vejo pessoas, terça-feira eu não faço isso, entendeu? Eu tenho, assim, eu marco os one-on-ones, então, tipo, já agendado, meus one-on-ones, tem as dailies que às vezes eu acompanho, não fico lá, não é uma reunião minha que eu preciso estar lá todo dia, mas de vez em quando tem alguma coisa que eu preciso cobrar, ou preciso ver como que tá, para me perguntar ali na daily, então eu faço umas perguntas no final, ou ouço, só participo ali. E tem rotinas aí eu participo com mais frequência, né, que é alinhamentos com o restante da empresa, com marketing, revenue, aí coisas de produto pra gente ver, integrações, coisas novas, assim, refinamentos que a gente tá fazendo. Ou, tipo, débitos técnicos, coisas de arquitetura. Eu ajudo bastante hoje. Meu time, a gente não tem, assim, tantos tech leads sobrando, assim, pra mim falar assim, vê esse problema aqui de escala, esses problemas, tá faltando observabilidade. Então, eu ainda ajudo muito meu time em relação a isso, assim. Eu acho que um negócio legal, por exemplo, para você saber se você está sendo influente, né, no teu time, né? Tipo, você é um dev sênior, recado aí para os dev sênior, para os tech leads, né, e tal. Eu comecei, por exemplo, eu pego por mim, mas quando você começa a perceber que você é relevante em alguma coisa, é que quando a galera... Cara, vamos perguntar pro Serjão o que ele acha disso? Tipo, tem uma discussão técnica... E daí você e o outro dev aqui, vocês ficam em dúvida, e daí vocês precisam chamar aquela pessoa que sabe resolver a parada, que sabe validar o que vocês estão falando aqui. Eu acho que isso linka muito com o episódio do Eduardo Matos, que ele falou uma frase parecida, que é você percebe isso quando as pessoas vêm com um problema pra ti. Tipo, a gente tem um problema pra resolver. Quem que a gente vai chamar do time? É tal pessoa. Essa pessoa tá sendo influente. E aí, entrando nesse aspecto de ser influente dentro do seu time, isso não é fácil de fazer, né? Não é uma coisa que você faz assim... É claro, tem gente que nasce sortudo, né? Nasce virado pra gança de ouro e nasce com a facilidade, digamos assim. Não vamos falar dom, porque dom é uma coisa meio estranha. Mas a facilidade de ser influente nesses aspectos. E aí, o que você acha que é as principais características de uma pessoa que costuma ser influente dentro do time dela?
eu acho que, assim, quando a startup nasce, né? Daí pelo menos lá os fundadores, lá o cara que é o mais técnico, e daí os primeiros devs que são contratados, esses caras ali, eles meio que acabam ganhando na loteria, vamos dizer assim, né? Porque eles fizeram tudo, né? Sim. Tipo, Eles têm o maior contexto. eles têm um maior contexto. Daí, quando você acaba chegando nesses times ali, eles se tornam aqueles pontos de... tira a dúvida com esse cara lá, porque é ele que criou até o repositório, tudo lá, né? Então, realmente tem isso, né? Não é, tipo, os caras meio que nasceram virado pra lua. Mas eu acho que dominar essa parte que eu chamei ali de plataforma tem um peso, né? Daí tem umas pessoas que elas acabam ganhando uma relevância porque elas sabem fazer o que eu chamo... É tipo assim, ó. Vamos fazer... Vou dar um exemplo lá que acontece clássico lá onde a gente... Na Matchbox, né? A gente quer um módulo X, né? E daí geralmente a gente faz assim, né? Bom, o que esse módulo deve ter? E daí a gente, tipo, esse baseline para baixo, tudo que não deve ter, tudo que poderia, ou deveria, ou... Seria legal, tal, ó. Tudo isso fica para versão 2. E, tipo, o que deve ter, daí, tipo, entra. Então, o cara que sabe ter essa visão de, tipo, isso aqui eu acho que não deve ter. Ele acaba pegando mais contexto de negócio. Ele fez algumas features anteriores, ele viu que deu merda, atrasou, não sei o que e tal. Ele acaba fazendo um refinamento melhor. Ele já acaba pegando outras coisas, outros padrões que são usados e tipo, vamos usar esse padrão, porque a gente já errou lá, os caras de segurança já avisaram a gente que a gente tem que usar isso aqui, já vamos passar pro DevOps automatizar. Então o cara começa pegando esses insights assim e ajeitando esse planejamento. Também é um cara que processualmente ali ele fez uma lição de casa legal. Sim. E ganhou ponto com todo mundo da empresa, né? Com todas as áreas, com né? Todas as áreas. Com segurança, com DevOps. Tipo, ele ajeitou tudo. Então, esse cara, ele não precisa codar super bem, mas ele acaba que ele conseguiu fazer uma gestão boa ali do que era para ser entregue, né? Dentro dos 4 pilares que você falou, acaba que o produto é o que mais... Sim, querendo ou não, frente, você né? precisa entregar alguma coisa que tenha valor para a empresa. Exatamente. E não necessariamente codar vai te dar o valor para a empresa. Exatamente. O cara que vai codar, ele tem uma relevância. Não, com certeza. Porque aí, beleza, entregou esse MVP aqui desse módulo e tal. O cara que domina o código, aí ele vai ter o outro trabalho, que é no segundo momento vai entrar outras questões ali, principalmente de escala, de observabilidade, entender porque os problemas que estão acontecendo, que esse cara é o que vai ganhar os pontinhos ali depois também. Então, assim, eu vejo que essas duas figuras, sim, elas são as que mais ganham relevância, assim, pra mim, assim, de cara. E aí eu tenho uma dúvida em relação a... Uma dúvida minha aqui agora mesmo. Você falou que o Head de Engenharia ele é parecido com o CTO e tudo. E ele é parecido com o Tech Lead também, pelo que você estava dando de exemplos. E aí eu queria que você explicasse qual que é a diferença entre eles, assim. Se é só nome? Tá, né? Acredito que não seja, né? Não. O Tech Lead, na verdade, assim, ele é um líder técnico, né, da tradução ali. Geralmente nas empresas, ele não vai fazer gestão de pessoas, muitas das vezes. Sim. Ele vai fazer uma gestão da squad, do roadmap ali. Tem empresas que elas chamam de tech lead, que é a pessoa que faz a gestão de pessoas, mas geralmente eu vejo no mercado muito team lead, né? Isso. Tem o team lead que ele cuida das férias, da gestão mesmo de pessoas. Sim. Né? Então esse cara é o team lead. E o tech lead é mais parte técnica, ele vai ver melhorias, débitos técnicos, esses problemas de escala, ele vai ser chamado... Ele é o cara que domina a parte de plataforma lá, de tudo. Das ferramentas. Ele vai ser chamado nos momentos certos. Beleza, daí quando a empresa lá começa a crescer muito, né? Vamos supor que a empresa tem o CTO no começo lá, aí ela começa a crescer, né? Ela não é uma empresa... Tem empresas que são verticais,
porque não tem muito esses papéis aí. Acho que vai ter um CTO, às vezes você pega uma Lambda consultoria lá, tipo, não tem essa organização, tantos níveis assim, né? Mas daí começa um outro nível, né? Então, o Team Lead, a gente está falando de coordenação, né? Que ele vai coordenar 1, 2 squads ali, né? E daí, acima desse cara, vai ter um gerente, que eu posso colocar um head de engenharia ou um tech manager, lembra que eu falei lá no começo, né? E esse cara, ele vai ver muito mais estratégico e ele vai fazer a gestão dos one-on-ones dos Team Leads e dos tech leads, tá? Ele vai cuidar dos coordenadores ali, né? Esse cara, esse cara, ele pode ver, por exemplo, se não tem ninguém acima dele, não tem um CTO, não tem nada, como eu sou a primeira pessoa ali de tecnologia, pô, esse cara vai estar envolvido em coisas de negócio, estratégia mesmo e tal. Agora, se tem até um CTO, né? O CTO, às vezes, ele pode se dividir com um tech manager e ele, e o CTO não vê gestão de pessoas, por exemplo. Ele vê só a parte de plataforma, de coisas novas, o que a tecnologia pode agregar. Ele pode ficar, às vezes, na parte de dados, ou ele pode colocar um head de data lá. É assim, mais ou menos, que eu vejo os desenhos dos organogramas das empresas, tá? Sim. O CTO, às vezes, ele tem uma presença... Ele coloca alguém para gerenciar mais pessoas, ou às vezes ele tem o nome de CTO, mas ele gosta de fazer essa parte de people. Uhum. Ele coloca um arquiteto do lado dele, entendeu? Pro cara ficar... Daí ele dá o nome de chefe de arquitetura ou dá um nome lá, e esse cara cuida da... Então, eu vejo sempre duas pessoas, assim, duas lideranças tech. Que daí o nome... O nome Depende do lugar. Importa, pouco Sim. importa o nome, né? Porque cada empresa coloca um nome que quer. Mas eu vejo sempre assim, o CTO, o VP de engenharia, ou head de engenharia, tech manager e o CTO. Uhum. Um deles vai olhar para people e o outro vai olhar para tecnologia. Eles vão se dividir assim. Sim. Tá? Eu vejo mais ou menos assim, e daí forma os organogramas abaixo deles. Isso em empresas maiores, né? Porque startup normalmente tem um cara Depende lá que da faz verba, tudo e é isso mesmo. Porque, por exemplo, a gente tá lá em 22, né? São 3 times. Pô, quantas pessoas que um líder consegue fazer one-on-one e acompanhar lá? Pô, no máximo estourando 10 pessoas, assim. É muito difícil alguém fazer bem, né? Saber bem, saber... Porque acho que o legal dessa gestão de pessoas é você criar um relacionamento ali. Você criar um vínculo. Você saber, tipo, pô, o cara tá passando por tal coisa, ou ele tem o objetivo disso, entendeu? Você tá bem próximo. Então, por isso, não é que... Teve até um problema lá na Matchbox. Não problema, pelo menos eu não sei que ninguém tá descontente. Ninguém veio falar comigo que isso foi um problema, mas... Pra mim, assim, né? Porque no começo eu fazia one-on-one com todo mundo. O time era um pouco menor, então eu fazia one-on-one com todo mundo. E agora, a partir desse ano, pô, eu coloquei alguns coordenadores e falei, ó, esse ano eu abro mão, vocês que tocam os one-on-ones aí, e daí eu fiquei com menos gestão lá de pessoas. Isso foi bom, porque, pô, consigo dar vazão em outras coisas. Você otimiza seu tempo e é melhor que eles tenham uma conexão muito boa com essas pessoas do que tenham uma conexão não tão boa com você. E você consegue utilizar seu tempo para outras coisas. Exatamente. Faz todo sentido. E, Sérgio, no começo do episódio você falou que tinha várias técnicas, tanto para avaliação de carreira, que eu ainda quero entrar, e você fazia o one-on-one. Entrando um pouquinho nesse assunto de one-on-one, o que você geralmente faz no one-on-one? Você tenta extrair alguma coisa da pessoa? Você fala sobre assuntos aleatórios? O que para você é um one-on-one? Tá. Eu gosto... Assim, nossa área, a gente é privilegiado, né, cara? A gente, apesar dos últimos... Não sei a palavra que utilizar aqui, ajuste, assim, que as empresas têm feito, né? Tem ocorrido muito layoff, mas por conta de, tipo, pô, as empresas trabalhando muito alavancado lá e tal, agora eles estão fazendo um ajuste
pro que realmente eles conseguem. Acho que tá sendo um momento de ajuste no mercado, assim. Pelo menos eu vejo assim. Tem uns que falam que vai ser pior, outros falam que vai ser melhor. Enfim, a gente não sabe quando que vai voltar realmente também a ter mais investimento e as startups aí. Porque eu vejo muito esse boom das startups que aumentou muito as contratações, né? Por esse cenário, assim, dos últimos 10 anos ali de investimento, eu vejo que, pô, a nossa área, a gente tem muita oportunidade e muita chance, assim, de falar de uma carreira acelerada, né? Então, eu gosto muito de falar de carreira. Tem até um framework lá do Reid Hoffman, do LinkedIn, que é o Tour of Duty, né? Então, eu lá aplico o Tour of Duty com a galera. O Tour of Duty é uma metodologia lá do LinkedIn que o Reid Hoffman meio que falava assim, as pesquisas, eu não lembro agora os instituto de pesquisa lá que valida essa teoria, né? Mas falava que mais de 70% dos colaboradores estavam desengajados na empresa, né? Nas empresas dos Estados Unidos, né? Uma pesquisa lá. E daí o Reid Hoffman falou, a gente precisa que as pessoas estejam engajadas dentro das empresas, né? Então, o que a gente pode fazer para isso acontecer, né? E daí o Tour of Duty nada mais é do que isso. É uma metodologia que você aplica ali com a pessoa, que você faz meio que um acordo. Aonde que você quer chegar? Beleza. Você quer ser isso. Pode ter a ver com a área, pode não ter nada a ver. Beleza. O que você acha que dá para você aplicar aqui na empresa para você alcançar isso? Então daí você faz um trato. Beleza, gostei. Você vai trazer isso de resultado e, consequentemente, para você também tá sendo legal, né? Então, e daí tem toda uma metodologia ali que algumas coisas antes que a gente faz para a pessoa ter um autoconhecimento, refletir sobre isso. A gente tá falando de carreira, tá falando da carreira da pessoa. Então, tem que ter um certo cuidado ali. Ela faz uma parada muito legal que tem ali no tour também, é você conversar com pessoas para onde você quer chegar. Então, por exemplo, eu fiz o meu tour com o CEO lá da Matchbox, renovei. Você pode fazer quantas vezes você quiser. Eu tinha feito o tour, a primeira vez que eu fiz foi no RD Station, né? Meu líder que me ensinou isso, que me mostrou isso e tal. Acabei conhecendo e depois lendo o resumo, lendo artigos ali do Reid Hoffman. Tem o livro que é o The Alliance, né? Que ele não fala só do tour, tá? Ele fala... Tem um capítulo lá do tour, mas ele fala dessa aliança, assim, de outras coisas também e tal. Eu não cheguei a me aprofundar tanto assim, mas o conceito, o tour ali, a dinâmica que você aplica com seus liderados é muito legal. E daí você faz entrevistas. Então, por exemplo, eu entrevistei gerentes de outras empresas, entrevistei pessoas, que eram referências para mim saber, o que você faz aí? Como que é isso? Né? E fiz perguntas, eu troquei ideia, como se fosse um podcast assim. Por favor, passe essa informação pra gente. Compartilha. Só que era, por exemplo, alguma coisa que eu queria chegar, entendeu? Fiz as perguntas que eu tinha dúvida, como que é isso? O que você faz de diferente? Como que você alcança resultado? Onde você foca os seus esforços? Você pode fazer qualquer pergunta. Você quer ser um dev sênior? Entrevista dev sênior. Entendeu? Faz sentido. Não, faz todo sentido. Como que você chegou lá, né? Entendeu? Você tem que fazer as pessoas, os passos que elas fizeram para chegar no resultado que elas tiveram. Você pode copiar e pode dar errado. Pode. Mas cada caso é cada caso. Mas pelo menos você tem uma base, né? Por exemplo, ele pode te passar um livro. Mas é melhor do que fazer algo aleatório, só. Você vai entrevistar 3. Aí pode passar tu faz as coisas em comum. Isso faz total sentido, porque... Pensa assim, sozinho, lógico, a gente tem a internet, a gente tem o YouTube, tem muita coisa, tem muito conteúdo, né? Mas acho que até a Rocket fala disso, da comunidade, né? Então, se você está numa comunidade que tem líderes técnicos
tem CTOs, você entrou numa comunidade de CTO, você quer virar CTO. Pô, você consome e fala com esses caras. Você tem que andar com esses caras, né? Aonde que o que eles estão... Lógico, vai ser um conteúdo mais avançado, mas você tem que... Vai engatinhando lá e vai chegar, entendeu? Me diga com quem andas, que diga quem tu és, né? É isso. Então, o Tour of Duty é uma ferramenta que eu aplico lá nos meus one-on-ones. Eu não trago isso, tipo, no primeiro one-on-one, mas a gente vai conversando. Então, cara, você tem que falar muito do... E por isso que a gente é privilegiado, né? Porque dá pra você, em muito pouco tempo, né? A gente conquistando essas coisas, né? Então, não sei se isso vai continuar sendo uma realidade, mas eu espero que em breve continue e tal. Mas, o negócio tava andando muito violentamente rápido, né? Tinha o pessoal vendendo curso de sênior de 2 anos, né? Sênior de 6 meses, se bobear. A galera tem que meses, acelerar, pô. Exatamente. Daí, mas, cara, acho que o mais importante ali do one-on-one é você manter um relacionamento com a pessoa, entendeu? Você tem que entender quais os sonhos das pessoas. No tour ali também eu faço umas perguntinhas no início, né? Pra saber qual que é o objetivo da pessoa. Tipo, pô... E você compartilhar com ela os seus também, sabe? Ser uma troca ali. Tipo, pô, ó, eu quero isso, quero ter um filho, quero tal, chegar não sei o que você quer, né? Pra tua carreira, pra tua vida pessoal e tal. E a pessoa falar ali. Porque você, como líder, você vai ser responsável pelaquela pessoa nos próximos meses, anos ali, né? E você tá diretamente responsável pela questão financeira dela, né? Tipo, você sabe o salário dela e aí você tá acompanhando ali, você... Cara, se você souber os objetivos dela, é muito mais fácil ali você conseguir linkar as coisas, né? E você conseguir fazer com que ela engaje também, né? Então, e é muito legal, cara, você ver a pessoa conquistando as coisas que ela falou no one-on-one, que ela né? falou no one-on-one. Isso entendeu? é muito legal. Então, tipo, pô, você vê a evolução, chegou num feedback, você dá um aumento pra pessoa, pô, a pessoa vai conquistar tal coisa, ó, tô te dando esse aumento pra você conquistar tal coisa e tal. Foda. Isso marca muito o relacionamento de vocês ali, entendeu? Então isso é massa. Então você ter essa preocupação ali e tá fazendo... Abrindo o coração ali, vamos dizer assim, né? Abrindo teu coração, tua intimidade ali com a pessoa e tendo uma troca, né? Tem pessoas que são mais fechadas, que vai ser muito mais difícil de você conquistar isso. Mas, geralmente, pô, tá você e a pessoa ali, geralmente a pessoa abre alguma coisa, né? E daí você vai de passinho em passinho, vai influenciando cada vez mais, né? Então, é uma ferramenta muito importante, assim. E daí a gente tem que tomar um cuidado, porque pode ser usado pro bem e pro mal, né? Isso é um fato. Você Então, tocou num ponto importante. Quando a gente fala do feedback, né? Tem aquele... só tô trazendo framework aqui. Só manda. O papo Tô anotando aqui já. Muito bom. Tem um outro framework que agora eu não vou lembrar o nome, cara. Tava tentando lembrar aqui o nome dos feedbacks, tá? Mas você não pode ser um líder, né, muito passivo, tá? Porque aquele líder muito bonzinho, né? Então, você ser um líder bonzinho não vai levar o cara aonde ele precisa estar, né? Sim. Então, você vai estar... Você não tá preocupado com a carreira da pessoa. Você ser o líder bonzinho. Esse é o ponto. Tipo, eu não quero ser o líder mau. Não tô falando pra você ser o líder que vai apunhalar a pessoa, que vai jogar a pessoa na fogueira. Não é esse líder. Tu tem que dar um feedback que faça a pessoa melhorar, certo? Você tem que ser o líder que vai transformar a pessoa. E tem que colocar coisas na frente dela que não vai adianta fazer falar que ela- tudo tá bem, porque a pessoa não muda. Exatamente. Isso é um Faz ponto. muito sentido. Então, o líder bonzinho, ele não vai... Você tá prejudicando a pessoa, cara. Sim. Você tá sendo um líder ruim, Aí entendeu? tá estagnando. Não é o a líder pessoa bonzinho, é o líder ruim, né?
E daí, então, você tem que ser o líder mais transformador, assim. Pô, você tem que estar preocupado com a carreira, então eu vou direcionar e vou falar isso para ela chegar lá, né? E daí, pô, você é o líder, você deu um feedback que, tipo, foi efetivo ali, né? Foi eficaz, pô. Então, a gente tem que estar sempre dando esses tipos de feedback, né? Preocupados com... Então, lembra sempre de estar preocupado com a carreira. Quando tem uma... Putz, eu preciso falar isso, né? E daí, às vezes, eu não consigo. Daí eu falo assim, não, eu tenho que falar porque eu estou preocupado com a carreira dessa pessoa. Porque se eu não falar, ela vai estagnar esse ano. Ela vai estagnar esses 6 meses. Tu tem algum exemplo que não precisa citar nomes, mas de alguma coisa que um desenvolvedor precisava mudar para melhorar? Cara, acho que assim, eu não Todo também dia. Eu não sou o melhor líder do... né? Eu também faço um monte de coisa burrada e tal, e tento ser melhor cada dia, né? Mas, por exemplo, teve um movimento que eu não consegui fazer, né, na Matchbox, e tô conseguindo agora, depois de... Eu tô quase 2 anos lá. Então, por exemplo, fazer as coisas com testes, né? Era pra mim, cara, eu já vim dessa cultura de sempre de fazer teste, né? Não precisa ser um TDD, fazer teste antes, mas eu já vinha dessa cultura de outras 2 empresas, né? Pô, de fazer teste, era padrão, isso, já era default. E daí quando eu cheguei lá e não tinha muito essa cultura e, pô, tinha 0 teste, todos os projetos, tudo 0, né? Peguei um produto bem aos frangalhos, assim, né? Não era porque não tinha teste que não funcionava o produto, mas tinha muitos problemas de... uma feature funcionava aqui, a outra não. Ou, corrigir um e quebra outro. De né? negócio, porque não tinha alguma coisa core de teste assim no meio, sabe? Corrigia um, quebrava outro lugar, tinha essas pontas soltas. Então, eu sabia já de cara que, pô, a gente não tem teste, não, e foi difícil eu mudar essa cultura, né? Então, eu falava isso nos one-on-ones, fazia alguns movimentos, né? E acabou que só depois que a gente trocou algumas pessoas e trouxe... Então, foi não só um erro de... foi um erro de contratação das pessoas quando foi aumentando o time. Então, já começa desde do início do processo, tá? Então você tem que... Desde antes do desenvolvedor estar lá dentro, já começou ali. Já começou ali errado. Então, cara, a gente precisa ter uma cultura de testes, de automação, de segurança. Você tem que contratar uma pessoa que na entrevista você já tem que falar como que é o teu processo. Se a pessoa... e daí você cita algumas coisas lá e a pessoa tem que ter uma prática. Tem que ter... Ou pelo menos estar disposto a aprender, né? Porque tem Sim. muita gente que é cabeça dura e fala, não quero teste porque eu não gosto e acho que não vale. Essa pessoa aí... Essa É um pessoa problema. a gente já... Porque testes é uma coisa que ainda bem que Clean Code virou tão famoso na nossa área, porque antes não tinha tanto isso de pegar em cima. Porque ajuda, cara. Ajuda e resolve... Resolve não. Previne muito problema que dá dor de cabeça. E aí você fica procurando aquele ponto e vírgula lá no seu código que você não tá achando onde tá aquele ponto e vírgula errado. E aí o teste resolve todos os seus problemas. Eu tive esse problema quando eu saí uma das primeiras empresas que eu trabalhei para ir para o Zé Delivery. A empresa que eu trabalhei não tinha cultura de teste e eu não sabia tanto, porque eu aprendi naquele contexto. Então, quando eu fui para o Zé, eu sabia que lá precisava de teste e eu fiz o mínimo que eu conseguia, porque eu ainda não entendia. E me foi falado no processo que, pô, tá tudo muito bom, mas você quase não passou porque faltou em teste. Então, vamos focar nisso. E foi ali que eu aprendi toda essa cultura. Que, tipo, pô, isso acontece. Na outra empresa era, tipo, não vamos fazer isso porque isso é mais inviável. Nos era, tipo, a gente precisa fazer tudo com teste. A gente tem end-to-end, a gente tem integração, a gente tem unit, tem que ter teste. E eu aprendi muita coisa que eu trago para todas as outras empresas. Exatamente. Na empresa que eu trabalho eu também não tinha essa cultura de teste, tá começando a ter agora. E eu também não tinha ideia do que era teste. Tipo assim, eu achava que teste não era mais
mais perda de tempo porque eu podia fazer mais sem o teste. E, tipo, eu tinha isso na minha cabeça, tipo, muito fixo mesmo. E aí, quando eu fui entrando mais em testes, aí eu fui vendo, porque eu sou desenvolvedora mobile, então no aplicativo a gente tem uma coisa linda chamada teste end-to-end, que resolve muita coisa na sua vida. Porque toda vez que você gera uma build nova, você tem que retestar tudo pra garantir que tá funcionando. O end-to-end faz isso sozinho. E, cara, na hora que eu descobri isso, eu falei, não é possível, Isso aqui é divide águas. Aí eu fui lá e aí eu fui buscar outros testes. E aí que eu fui mudando essa minha mentalidade de que testes não eram necessários no código. Porque, nossa senhora... É um processo pra descobrir isso. É uma vergonha. É uma vergonha falar aqui. Eu tô falando de um processo de cura, ok? Porque... Mas, beleza. Então, entrando mais no aspecto de pessoas, porque quando a gente fala de líder, a gente fala mais sobre pessoas. Então, você gosta muito de frameworks. Você tem alguns frameworks para lidar com pessoas? A gente sabe que, às vezes, o santo não bate. Então, tem que ter alguma coisa ali para ajudar, né? Como é que é o seu processo, assim, para lidar? Então, tem esse processo ali que eu falei do início, né? De você... abrir o relacionamento ali com o dev. Mas fora do one-on-one, assim, tipo, mais interno mesmo no dia a dia. Porque ajuda, Como né? assim? Ajuda, né? Por exemplo, eu imagino, né? Não sei, posso estar falando besteira. Mas eu acho que como líder, quando você tá criando um relacionamento com os seus liderados, né? O seu time, não é só no one-on-one, né? No dia a dia e tudo mais. E é ali no dia a dia que a coisa fica mais extensa, entendeu? Você tem que criar alguns rituais ali com o time, né, pra você conseguir um engajamento. Então, por exemplo, Teve alguns movimentos que foram core, assim, nesses últimos tempos pra mim, que, pô, abriu pra caramba a minha mente, né? Eu tinha algumas coisas que a gente fala, não, tem que funcionar assim e acabou, né? Mas cada empresa que você vai é uma história diferente. São pessoas diferentes, são jeitos diferentes de lidar com os problemas e você tem que estar super aberto para mudar o jeito como as coisas funcionam. Aí falando especificamente dos rituais, teve alguns rituais que, pô, desbloquearam essa questão dos testes. Então, a gente, por exemplo, a gente agora, toda semana, a gente faz dojo de testes. Então, o que é o dojo? Que legal. Pô, entra todo mundo, entra uma squad inteira lá. Pô, o nosso projeto que tem menos testes é esse. Vocês querem pegar esse projeto? Ah, beleza. Tá configurado, pelo menos? Ah, não. Vamos pegar um que tá configurado. Beleza. Esse aqui vamos passar para fulano configurar. E daí pega um configurador. Vamos abre lá, pega um componente aí que você quer. Aí pega um componente mó treta lá. Pô, esse componente aqui... Aí começa a ver os problemas, né? Aí, tipo, as funções, pô, tem que mocar as coisas, então... Porque as pessoas têm dificuldade, tipo assim, tem que mocar alguma coisa... Acabou. Já ficou tudo preto, a tela ficou preta ali, deu tilt, né? Deu tilt. Porque daí, o que a gente aprende nos cursinhos é o quê? Você tem uma função, você passa os parâmetros e ela retorna o negócio. Então, se você está fazendo um acesso a terceiro ali, né? Ferrou, já não vai rodar o teste, né? Não tem como essa produção do pipeline de automação. Nem sempre é um teste simples de back-end, pô. Às vezes você tá fazendo um front-end, ele precisa pegar uma informação ali do teu back, processar e mostrar, e aí isso não rola. Não é isso que sempre o mesmo resultado. Não, mas como que eu vou fazer teste e tal, não sei o quê. Daí é justamente esse ponto que a gente quer nesses dojos perder esse medo, entendeu? Então essa foi uma prática legal que o time agora faz sozinho. O time já entendeu que, tipo assim, pô, a gente fazendo pelo menos toda semana junto, uma hora a gente vai fazer sozinho. E eles começaram a fazer sozinho, entendeu? Uhum. Então, daí começou a sair os primeiros projetos, a gente começou também a fazer apresentações desses projetos. Então, tipo, ó, aí eu já peguei, pô, fulano, ó, faz uma apresentação e fala como que foi o seu processo de teste dentro desse projeto. Então, isso também vai marcando o time, porque já não sou eu que estou falando. Porque eu já cansei de falar, entendeu? E eu já cansei também de mostrar. Mas às vezes
uma pessoa que está no mesmo nível, que está no mesmo contexto, que tem as mesmas dificuldades, sei lá, sabe? É outra coisa. É o momento de todo mundo testar e tirar dúvida também. É o momento não só de entender a importância, mas como. Então é muito legal esse movimento. Eu nunca achei fiz bem legal também. um dojo de teste, talvez seja algo para começar. Eu tô começando também a ter pontos que eu não entro. Porque, assim, o time precisa tomar as decisões, Sim. sabe? São decisões difíceis e são decisões que quando eu que decido, entendeu? Eu não quero ser mais eu preciso tirar férias, mas eu preciso ser o cara que a empresa rode sem esse cara, né? Então, quanto mais... É outro conceito, né? Quanto mais indispensável, dispensável eu me tornar, melhor. Porque daí, senão a gente chega no meme que vocês me mostraram. No meme Eu sou o cara da documentação, entendeu? E eu não quero ser esse cara, né? E tem outros caras que a gente precisa eliminar também, que não precisam ser. Então, precisa também ter rituais ali sem liderança, que o time vai tomar decisão, entendeu? Então, Isso é massa. acho que assim, você vai... São nesses momentos que as relações... Imagina, se só tem nós três na empresa, né? Quantos canais de comunicação aqui a gente tem? Tem eu e você, eu e ele, vocês dois. Então são Sim. 3 canais, né? Agora, se a gente é 22 aqui, quantos muito canais canal. de comunicação que a gente tem? Realmente, é bem diferente, assim. É bem complicado, né? Você tem várias pessoas e isso é bem legal. Sérgio, eu quero tirar uma dúvida minha e eu acho que vai entrar num ponto que vai ajudar tanto a galera que tá entrando para a liderança quanto quem quer subir na carreira. Tu falou de metodologias para você analisar como não julgar, mas como avaliar alguém e como fazer para que ela suba na carreira. Eu queria que você me explicasse como funciona esse processo. Talvez de fazer um roadmap de desenvolvimento de uma pessoa, como você sabe o que melhorar, quais pontos focar. Tá. Pô, essa temática aí tem vários caras legais da gente citar aqui. Tem aquele Snowflake, que é tipo, parece não sei se vocês jogaram FIFA, PS, que era um negocinho assim, que tem aquela matriz, sabe? Que é o Snowflake que chama, que é um gráfico bem legal, que dá pra você montar do jeito que você quiser. Tem sistema que você mesmo que padroniza. Na Matchbox a gente gosta de colocar os pontos de cultura. Então, Legal. cada é um hexágono, né? Tem 6 pontas ali. Você coloca os pontos de cultura e avalia a pessoa. Tem matriz de competência, daí tem planilhas infinitas aí que você pode avaliar. Eu gosto de usar esses 4 P's para cada pessoa. Porque cada pessoa... E daí avaliar pelo impacto e influência. Entendeu? Quanto de impacto e influência tem em cada um dos P's para cada pessoa. É um jeito de... Você não vai conseguir aplicar isso na empresa. Mas é um jeito que você pode fazer com você, né? uma subavaliação ali, Sim. entendeu? Porque na empresa você tem que seguir o oficial do RH e de tudo, né? Porque vale não só para engenharia, vale para a empresa inteira, né? Mas tem vários conceitos de avaliação. Quando a gente fala de avaliação, por exemplo, tem um sistema que chama Percival, que até um brasileiro que fez. É bem Pelo legal. nome. Eu imagino, pelo nome eu ia falar isso Percival. agora. É legal até vocês chamarem ele aí para um próximo podcast. Legal. Porque ele fala muito de engajamento e colaboração, cara. Então, no sistema dele, você coloca as pessoas lá e cada um... Então, é 360, né? Os pares avaliam os pares e a liderança, tudo no mesmo bolo. Coloca todo mundo lá e daí você ranqueia por colaboração. Você pode colocar do lado. Mas são esses os conceitos, acho que, de avaliação. Tem que ter um roadmap, né? Para cada um. Por exemplo, o cara é júnior, ele precisa chegar em pleno. Tem que ter um roadmap para ele seguir, né? Só tem que tomar cuidado, que eu acho que as lideranças... É uma percepção minha, tá? Ou as lideranças ou o pessoal de outros cursos e tal, que focam muito em formar especialistas, né? E acho que o conceito legal da gente ter é aquele generalista especialista. Então a pessoa vê um pouco de tudo. Mas daí, ela sabe muito daquele muito ponto. daquele ponto.
Então, é legal sempre as pessoas focarem em ser generalistas e especialistas. Por que isso? Por que eu estou preocupado com isso? Porque eu foco, cada pessoa do meu time pode ser o CTO no futuro. Entendeu? Então, quanto mais generalista e especialista ela for, melhor para ela. Porque ela pode ser qualquer coisa. Né? Ela pode sonhar o céu é o limite para ela. Então, assim, só toma cuidado para não pegar um júnior e tacar só ele no front-end. Catadinho. Né? Ficar ali... Vai sofrer ali. Só nisso, assim. Então, o cara vai ser muito especialista naquilo e ele não vai ser conhecedor, de back-end, de DevOps, que também são de segurança, que são temáticas que depois, se ele quiser, na carreira dele, ir para a liderança, ele vai ter que correr alguns passos ali para chegar, né? Uhum. Então, focar bem nessa carreira, do júnior pro pleno, sempre ter uma pitadinha de outras coisas. Fazer uma carreira em T, né? Uma carreira em T. Uma carreira inteira. Isso é legal. Perfeito. E você falou sobre a questão do RH e do roadmap. Você costuma fazer na sua equipe um roadmap pro pessoal do seu time, assim, depois do one-on-one? Então, a gente tem sempre que colocar um PDI, né? Então, você tem que escrever um PDI ali para um semestre. Então, planejar alguma coisa para ser feito além das metas, para desenvolvimento pessoal, que pode ser feito... Eu gosto de sempre colocar que a pessoa pode se desenvolver no horário do trabalho. Sim. Então, fechar ali 10%, 5% e fazer esse PDI no horário do trabalho. Mas daí tem pessoas que querem se desenvolver mais rápido, daí, lógico, a dedicação tem que ser maior, daí não adianta. Ela não vai usar o tempo do trabalho todo para aquilo, né? E daí a gente pode usar qualquer roadmap, mas, cara, eu sempre gosto de jogar, vai devagar. Porque esse negócio de ser muito rápido também não é muito bom. Eu me formei muito novo, eu me formei com 22. Nem todo conteúdo... o último ano lá teve empreendedorismo, teve uns de negócio, teve uns negócios... Nem tudo aquilo eu estava preparado ainda para receber, eu não consumi do jeito que eu gostaria. Depois de mais velho, eu pensei, aquelas matérias eu nem dava bola, mas falou uns temas tão importantes, deu umas... Porque a faculdade, ela te dá umas pitadas, né? Ela não vai te jogar lá dentro daquela temática, né? Mas é aquilo para você falar assim, você tem bastante coisa para estudar. você não sabe nada. Olha tá aqui, você tá vendo aqui, tem isso aqui, tal, funciona assim e tal, vamos fazer uma prova disso aqui e tal. Então, eu acho que tem que ser aos poucos assim. Então, vai com os PDIs, pode ter um curso extra, um curso a mais, alguma coisa, se a pessoa não faz alguma coisa formal ali, você pode incentivar alguma coisa, mas nada obrigatório. Tá? Cada um tem seu tempo, né? Não adianta você tentar se inspirar no cara ali que com 7 anos era CTO da Tesla. Você não é. Cara, você tem seu próprio tempo. Você está preparado para consumir conteúdo? Isso faz muito sentido. Tem muita coisa que você vai assistindo. Às vezes você não guardou a informação, você não está no teu momento de entender e de praticar. Isso. Então, aos poucos. Não adianta você se entupir de coisas, você não vai praticar na metade daquilo lá, né? Então, você não tem nem sabe se aquilo lá realmente tem relevância pro teu momento, né? Você tá pulando algumas etapas, então é legal ir aos poucos mesmo, vai devagarzinho, mas se fizer um PDI legal, cara, geralmente eu coloco nos PDIs algum sistema, aquelas atividades da Rocket, sabe? Vamos fazer um álbum da Copa aqui. Vamos fazer, sabe? O deck do Pokémon. Sabe? Esses negócios assim, nada a ver, que tem API às vezes pronta para você consumir ou para você criar uma API, entendeu? Então, fazer esses tipos de exercício, às vezes de escala, ou pegar uma tecnologia que a gente está usando aqui para a pessoa pensar em alguma coisa ali e aprender mais sobre aquilo. Então, a gente usa muita fila lá, esquece, né? Fazer alguns exercícios ali. A gente usa muita Lambda também, então, tem vários PDIs que a gente tem lá, que é sobre isso, né? Como usar, quando usar, né?
em tentar encaixar alguma dinâmica nesse tipo de coisa. Acho muito legal que vocês aí dentro fazem muito esse processo de ensinar dentro da empresa, né? Você falou sobre os dojos, falou que tem De também formar os funcionários, né? exercício. Exatamente, o processo de formar funcionários, que a gente vê que nas empresas hoje em dia é muito raro você encontrar isso. Pelo menos em startup, né? Startup é tipo assim, elite da elite, se tiver. As startups que estão... Querem os programadores 50x ali, superstar, e não quer A formar. gente lá na Match, a gente tá andando muito com as nossas próprias pernas, tá? Então, a gente tá crescendo ali e andando só com o dinheiro próprio, né? A gente não ainda teve alguns investimentos anjos ainda, mas não fechou ainda a rodada seed que a gente quer. Então, enfim, agora empresas que já vêm do PPT já bolada, sim, né? Geralmente elas já começam inflada ali e burn rate Altíssimo. Altíssimo. Skit onboarding, né? Skit onboarding gigantesco lá. Onboarding já fica 2 meses outboarding ali. O que é onboarding? Na empre... Tem startup que não tem onboarding, de verdade. Tem. Essa é outra temática da... Então, você quer ter sucesso como dev sênior e tal? Começa a participar da contratação. Contrata as pessoas que você precisa ali, né, impactar naquilo que você vê de futuro, né? Uhum. Pô, a gente precisa ter escala, a gente usa tal ferramenta e tal, tem que partir da contratação. No onboarding, no nosso onboarding a gente fala muito de operação, tá? Porque a gente tem uma squad hoje que ela é formada de operação, mas a operação ela é de todo mundo. Se o sistema cair, não é só a squad de operação que ela é responsável, tipo, parou todo mundo, né? Se tipo, um negócio for crítico lá, não parou todo mundo, mas a gente tem uma dinâmica que vai escalando, assim, que, pô, o time de operação não sabe o que é, ele já vai escalando a parada, né? Uhum. Mas qualquer pessoa pode participar, não é... Tal, a gente fala dos processos pós, né? Tipo, pós-mortem, então uma reunião para saber, pô, o que aconteceu, como que foi isso e tal, o que a gente tem que fazer, o que pode melhorar. Daí vai surgindo as temáticas, testes, vai surgindo os levantamentos da parada. Ó, a gente tem que ter observabilidade, o que está acontecendo, tem que ter ferramenta, a gente não sabe. Isso e assim vai. Isso é muito da hora. É muito raro de encontrar isso numa startup. Sim. Sérgio, o papo tá sendo muito, muito bom. Eu acho que foi um dos papos com mais conteúdo técnico e prático para a galera conseguir aplicar e conseguir ter referências. Mesmo que a gente não tenha entrado em todas as metodologias a fundo, é bom que a galera saiba que elas existam. Exatamente. Então, você não fica perdido. Eu queria te dar uns minutinhos mais finais para você recomendar conteúdo para a galera procurar, para saber mais. Se você tiver alguns autores ou pessoas como as que você já citou, para falar para a galera que são referência nesse assunto de liderança, agora é o teu momento, cara. Cara, falar pra galera se tem vontade, se tá com gana pra seguir, né, nessa área de liderança, pô, continuar estudando esses 4 pontos que eu falei lá dos 4 Ps, né? Então, se dedica nas temáticas que você tem, ou que você é melhor, ou que você tem mais dificuldade. Enfim, foca em alguma delas ali para você começar, né, a ter mais influência dentro da tua empresa, na tua jornada. E, cara, ir atrás do impacto, dos resultados, né? Então, foca nisso, né? Quanto mais você impactar, mais influenciar, mais longe você vai chegar, né? As minhas referências, cara, tem o do Matos, baita referência minha, eu escuto pra caramba o podcast dele, tem o Slack dele lá, acho que ele já deve ter vendido o peixe dele Já. Eu sigo o Thiago Guise, que é a referência lá ele é diretor do Nubank. Daí o Reid Hoffman, que é a referência do LinkedIn, que é o criador aí do Tour of Duty. Bom, tem outras referências que agora eu não tô lembrando, mas tem muita leitura de feedback, de liderança, acho que a liderança, né, ela começa sem você perceber, tá? Sem você perceber, aquele lance da influência. Vamos chamar o cara lá para decidir, né? Então, esse momento
é você querer, né, também, né? Porque eu acho que o recado final lá, o último framework, antes a gente tinha muito a questão da carreira em Y, né? E eu tô vendo muito a questão no mercado, que é carreira em tridente agora, que eles estão falando, né? Que dá para você ir para uma liderança técnica, liderança de pessoas, ou ser um contribuidor individual, né? Então, às vezes, também é querer da pessoa, né? O contribuidor individual, ele quer fazer o trabalho dele lá e impactar a empresa, mas com o trabalho, com o físico, né? Com codando ali, Exatamente. né? Com fazendo, né? O fazendo, né? Então o cara gosta do fazer mesmo. E não tem problema nenhum, tá? Acho que se Tem ele carreiras, né? Isso. Sim. Você pode ser especialista e ganhar bem, ficar feliz. Tu pode ir pra gestão e ganhar bem e ficar feliz. Isso também. É o que a gente estava falando lá no começo, né? O sucesso é igual para todo mundo. Todo mundo pode ser bem sucedido no cargo que exerce, né? Sim. Né? Mas tem essa diferença. É algo que meu gerente falava bastante, que quando eu tava começando, às vezes eu focava muito no como eu vou fazer. E às vezes você precisa dar um passo atrás e o que eu vou fazer? Será que eu devo fazer? Com o que eu vou fazer? E menos como utilizar aquela ferramenta para fazer. Então, dar um zoom out às vezes ajuda bastante. Isso é bem legal. Então, vamos terminar o papo por aqui, porque a gente já conversou bastante, teve bastante conteúdo. E se o pessoal quiser e o Sérgio aceitar também, a gente pode trazer ele aqui de novo com outros assuntos, ou talvez Tem até bastante coisa pra uma falar parte ainda. 2. Tem bastante coisa para falar. E, como sempre, a gente quase não segue o roteiro direito no presencial, porque a gente começa a conversar e aí o papo vai E aí a gente tem as nossas próprias dúvidas, né? Exatamente. Você fala de uma coisa, eu falo, nossa, como é que isso funciona? E eu mesmo pergunto, eu acho que assim a gente consegue criar uma conversa muito mais agradável e um papo muito mais interessante para todo mundo. Exatamente. Quem quiser saber mais sobre o Sérgio, as redes sociais dele vão estar aí na descrição, assim como as redes sociais dos hosts, que Por também favor, somos sigam pessoas. Tanto ele quanto a gente. Quanto a gente. A gente está sempre disponível, a gente faz parte do Space Squad, como já foi falado na introdução. Então, a gente está sempre disponível para responder perguntas, tanto nos comentários, nas redes sociais e na comunidade da Rocket também. A gente está aqui para ajudar e compartilhar conhecimento e aprender também. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E é isso. Valeu, galera. Valeuzão. Falou. Tchau, tchau. Galera.